Fala, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Análise do contratado Renato Kaiser, tá com passagem emitida. Chega aqui segunda-feira, informação de Vender Casagrande do Globo Esporte. A gente trouxe aqui, vocês viram que o Paulo a gente gravou de quarta para quinta na Toca do Colossal, só ficou esperando a notícia sair. 2 anos de contrato, Vitória pagou 5 milhões, reitero aqui a informação, 5 milhões, vai parcelar em 12 vezes. Porém, quem vai pedir o like, pedir para você se inscrever, pedir para você hypar o vídeo hoje não sou eu, porque esse cara aqui do meu lado, ó, correu, viu, meu irmão? Correu, dê sua ideia aí. Exatamente. Primeiro de tudo, deixa o seu like nessa análise, aperta no hype para o YouTube caminhar para mais e mais pessoas. E na noite que o Vitória anunciou, né, através do Canto Rubro Negro, o Melhor Canto anunciou a contratação do Renato Kaiser, vocês vão estar vendo esse vídeo no outro dia. Ou seja, não teve nem intervalo de 24 horas para análise sair. Então vocês têm que deixar o like. Eu já vou falar, a média é 10 mil. Essa aqui tem que ter 20 mil. O filho, enfim, nasceu depois de 9 meses. Enfim, veio o resultado que foi a contratação do centroavante. Você não vai deixar o seu like aqui para acompanhar, pô? Pelo amor de Deus. E um detalhe, Paulo, você foi dormir que hora fazendo isso aí? Explica pra galera aí. Rapaz, a gente gravou na quarta-feira. Na Quarta pra quinta, né? Quarta para quinta. Na quinta-feira de manhã eu assisti 2 jogos. Na quinta-feira de tarde eu assisti mais 4 jogos. E aí tive outra demanda de trabalho. Tive que assistir o restante da madrugada e acabei tudo. Era 6h30 da manhã de hoje, ou seja, fiquei de virote. Então, vocês têm que deixar o like, pô. Não tem pra onde correr. E tem que apertar aí no compartilhar e no hypar que esse vídeo aqui merece. Todos merecem, né? Mas esse aqui foi correria pra vocês que ficam perguntando, Paulo, quer análise? Léo, quer análise? Tá aí a análise mesmo. Então vamos lá, Paulo, vamos começar. Primeiro vídeo, na tela. Vamos começar trazendo uma característica muito forte do futebol do Renato Kaiser, que é o jogo associativo fora da área. Ele é um centroavante mais de área do que era o Alejandro, já adianta aqui, mas também é um centroavante que gosta de cair nos 2 corredores, tanto o corredor lateral esquerdo quanto no corredor lateral direito. Geralmente, no Fortaleza, ele se apresentava mais na direita, como vocês estão vendo nas imagens a seguir. Então, é um jogador que tem, primeiro, essa característica de sair da área para inverter corredor, domínio orientado contra a pressão do adversário para fazer essa inversão para o lado oposto. Então, é um jogador que tem qualidade para jogar fora da área também. Joga um toque, como a gente está observando agora, com passe em profundidade, passe de ruptura, buscando aí os pontas em velocidade. Como o time do Fortaleza é um time de muita transição, muitas das vezes até o centroavante era um dos responsáveis para colocar esses pontas em velocidade. O Marinho, o Moisés, o Pikachu, o Breno Lopes, enfim. E o Kaiser era também uma peça muito importante dentro desse cenário. Outra vez ele flutuando agora no lado na esquerda do campo, dominando para fora da pressão, saindo ali da marcação do adversário, associando um pouco mais atrás. Agora ele vem no lado oposto, lado direito, mais uma vez saindo da área, dando ali espaço para os pontas infiltrarem e atacarem o espaço ao qual ele deixou saindo, mas outra vez esse jogo de associativo. Então, a primeira coisa que a gente pode esperar do Renato Kaiser, que é um jogador que cai nas beiradas e que sai muito da área para gerar jogo, como é o caso agora que na direita ele sofre um pênalti nessa temporada no Campeonato Cearense. Então, é sim um centroavante de mobilidade, repito, não tanto quanto o Alejandro, ele é mais centralizado na área do que o Alejandro, mas que também gosta de sair da área. A gente sabe que isso é importante porque Thiago Carpini prioriza muito isso no centroavante, jogador que flutua muito fora da área. A maioria dos noves que o Vitória sondou nessa busca foram noves assim, como é o caso do Vargas, como é o caso do Everaldo, como é o caso do Davis, enfim, outras características de centroavante. O Vitória trouxe o Renato Kaiser, que tem esse principal forte também da sua carreira, jogador que vai sim ser uma das peças importantes nesse jogo, principalmente quando o time precisa ali sair de uma pressão e encontrar essa referência por dentro para esse jogador desafogar, e aí em essas associações curtas na esquerda ou na direita, o Renato Kaiser vai ser uma peça que vai distribuir muito bem esse jogo fora da área, mesmo tendo aí uma função de centroavante, de referência, jogador de área, mas que também pode ser um armador, um articulador de jogadas, não um armador diretamente, que ele não faz tanto passe decisivo, embora jogue muito para frente, mas um articulador de jogada é a primeira característica dele. Lembrando que você pode comprar na GolCase, use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code, garanta aí frete grátis e garanta também promoção em cima do que já está em promoção. O link também está na descrição, GolCase, parceiraça aqui do Canto Rubro Negro. A gente continua com os produtos da GolCase, inclusive Renato Kaiser, que durante muito tempo da carreira foi ponta, aí claro, jogar de costas pro gol é diferente, mas é um cara que até porque teve esse tempo na carreira de ponta, talvez não seja pé duro por isso também, né?
porque é um cara que jogou muito tempo de ponta, teve de ir pro enfrentamento muitas vezes. Claro, repito, jogar de costas é diferente. Mas é um cara que sabe jogar fora da área, talvez também porque teve uma base e uma função e uma posição no campo durante muito tempo diferente, né, Paulo? Eu não vou mentir que essa ideia de ter um 9 como ele mais de área, mas que sai da área, tendo o elenco que eu sei que tenho, com atletas que também podem fazer isso, como o próprio Janderson, como o próprio Fabri, que, claro, a gente questiona muito a tomada de decisão. Mas estou falando de variação dentro do jogo sem precisar necessariamente mudar, eu considero muito interessante. Mas depois a gente vai trazer todas as nossas pontuações. Vamos agora para o segundo vídeo, Paulo. Exatamente, inclusive essa informação se trouxe de ponta, muito importante, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Outra ação interessante do Renato Kaiser é o famoso desmarque de ruptura, ou seja, capacidade de atacar as costas da última linha. Outra dinâmica que acontece bastante no time de Thiago Carpini e mostra, pelo menos, uma coerência nas características na contratação. Aqui a gente já vê um compilado de alguns lances onde o Renato Kaiser, embora não tenha a mesma explosão que o Janderson e o Fabrício fazendo esse movimento, mas que em distâncias médias e curtas tem essa capacidade e característica de romper nas costas do adversário, romper no ponto cego, como a gente chama, e chegar ali com muita força na área para gerar remate, gerar finalizações. Sempre busca essa movimentação. Geralmente ele parte da parte central do campo para em diagonal, ou na direita ou na esquerda, como é o caso agora, para poder gerar essas finalizações. Segundo ponto que a gente vai observar agora é que ele tem algo que aí no Baba a gente fala muito do gato, né? Que é a capacidade de mudar a direção. Tá indo para um lado, muda a direção para se desmarcar e chegar com liberdade para ser uma possibilidade de passe e aí gerar um arremate dentro da área. Aqui foram dois lances que ele não toca na bola, mas que eu destaco esse movimento dele de atacar a área como elemento surpresa desmarcado. Já que com a camisa do Criciúma ele consegue fazer o gol fazendo esse movimento. É um jogador que fecha muito bem na área e tem um bom posicionamento. Lembra que o Léo falou que ele já foi atacante, né, de beirada? E uma das características para mim que ele herdou quando ele ainda era um atacante de beirada foi o arraste em velocidade. Aqui a gente vai trazer vários contextos de transição ofensiva, de contra-ataque do Fortaleza, ou cenários de arraste em velocidade no ataque rápido mesmo, onde é o Renato Kaiser que arrasta essa bola, que conduz essa bola para o espaço, que em vez de buscar o que muitos centroavantes que não tem velocidade tenta, de um passe para depois correr, muito pelo contrário, ele busca ele realmente trazer essa condição, levar essa bola para frente, ele mesmo arrastando. Não é um centroavante de velocidade, como a gente tem o Fabrício e o Janderson, não esperem isso dele, mas é um centroavante que também busca muito essa condução para o espaço. Não é tão veloz, mas não significa que ele seja lento. Muito pelo contrário, pode ser aí uma peça também muito útil. Como, mais uma vez, o time de Vojvoda é um time de muita transição, e o time de Carpini no ano passado, na Série A, a gente vai ver como é que vai ser nessa Série A, mas também foi um time de muita transição, inclusive Fortaleza e Vitória foram os dois times que menos teve a posse de bola no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não vai fugir muito, então vamos ter também cenários de arraste em velocidade, de contra-ataque, e o Renato Kaiser pode ser sim esse jogador que vai explodir, que vai acelerar. Por exemplo, a gente tem um Carlinhos hoje no Vitória que não tem essa característica, acaba retardando alguns contra-ataques. O Kaiser não tem essa característica. O que é interessante, Paulo, é que a gente tem que deixar claro que talvez hoje para o torcedor do Vitória a referência de velocidade seja Fabri. Não é o caso de Kaiser, porque não só não é o caso de Kaiser, como também Fabri é completamente fora do normal. Exato. Em termos de velocidade, força, de arraste. Então, se você acha que ele vai fazer aquilo, ele não vai. O que não significa que ele é lento. Ele não é lento. Ele só não é um Fabri. É importante deixar aqui os contextos bem explicados. Ele não é um Fabri, mas ele ajuda, ele conduz. E como o Paulo falou, ele tem essa característica herdada por ter sido ponta. Enfim, vamos agora para a parte defensiva. Mais uma vez, aperte aí no like, mande pra galera, compartilhe. Vamos lá. Aqui é a parte que muita gente não gosta, né? Sempre tem alguém que assiste futebol há muito tempo, fala, centroavante, tem que fazer gol, não tem que marcar, coisa e tal, isso é modernidade, mas a gente sabe que a Série A de 2024 mostrou que Carpini prioriza muito isso ao ver o papel que Alejandro fazia no time do Vitória. Alejandro marcava muito, e aí Renato Kaiser é muito parecido com o Alejandro no momento sem bola. É um centroavante que em curta distância no zagueiro, em curta distância no goleiro, salta a pressão, obriga o goleiro a dar chutão, obriga o zagueiro a dar chutão. É um jogador que tem muita agressividade para marcar. E é interessante, porque o Vitória sondou também alguns centroavantes que não eram tão voluntariosos sem a bola, como é o caso do Mastriani. O Renato Kaiser não, o Renato Kaiser tem uma pressão pós-perda, como é o caso agora, e com muita força e velocidade ele recupera a posse de bola e aí ganha o arremesso, né, do escanteio no lado do campo. Aqui outra pressão pós-perda, que ele salta ali em cima do Atlético Paranaense e aí consegue abrigar
o jogador a fazer o passe de retorno, ele pressiona o goleiro depois, e aí no chutão a bola sobra no Fortaleza. Então, é um jogador que vai agregar muito também na fase defensiva. Mais uma pressão pós-perda dele, vindo fechar o meio de campo para impedir o contra-ataque do Botafogo. E não, jogo de corpo, ele recupera a posse de bola e aí faz o desarme no meio de campo. Então, é um centroavante que tem muito essa característica e essa disposição defensiva de encurtar a distância, de fechar espaço interno, de cortar a linha de passe, de dar novos combates e botes para recuperar a bola no meio de campo, como é o caso agora. E, como eu trouxe, né, talvez seja aí um dos centroavantes do elenco que mais vai ter essa característica defensiva. Aqui o Fábio tem dificuldades, o Carlinhos tem dificuldades, o Janderson não tanto, mas eu ainda acho que o Kaiser, pela agressividade que ele tem, pode ser realmente o melhor centroavante do Vitória, ao que diz respeito à parte defensiva, por essa disposição e essa capacidade de cobrir espaço, interceptar a linha de passe, e aí ser uma das peças que pode ajudar e contribuir em roubos de bola, em recuperação no meio de campo, recuperações no campo adversário, na pressão pós-perda, em cenários onde o Vitória vai abafar o adversário. O que vai acontecer? A Série A do Vitória ficou marcada por muitos gols, roubando a bola, saltando pressão, subindo linha alta, inclusive o Alejandro faz gol contra o próprio Fortaleza nesse jeito, então ele pode ajudar também. Não esquece aí, aperta no hypar, aperta no inscrever-se, o canto tá perto de bater 100 mil, faltam 13 mil inscritos, e eu sei que aos poucos a gente vai conseguir. Paulo, vou colocar agora algumas imagens comparativas, né? Primeiro de Kaiser com ele, Alejandro, e também com o Janderson, né? Que aí também não tem muito o que fazer, né? Vamos ver aqui a comparação do mapa de calor. Exatamente, como eu falei, né, que ele sai da área, mas não é como o Alejandro, porque também o Alejandro é muito fora da curva, ao que diz respeito a sair da área. O mapa de calor dele é bem próximo ao meio de campo e ele ainda assim foi o artilheiro, ainda tem uma presença muito grande dentro da área. Enquanto o Renato Kaiser tem também muito jogo fora, mas dá para ver que dos três que a gente está observando, com o Janderson, o Alejandro e o Kaiser, ele é o que tem mais jogo dentro da área dos três. Ou seja, flutua muito, sai para gerar jogo, mas também não deixa de ser uma peça posicionada dentro da área. Como vocês podem ver, a área mais vermelha dentro da área dos três é o do Renato Kaiser. Pois é, a gente tem agora as estatísticas que Paulo trouxe aqui, jogos como titular, participações em gols, Paulo, aqui pelo Fortaleza em 2024. Bom, Renato Kaiser no Brasileirão pelo Fortaleza teve 29 jogos, 13 sendo titular, menos da metade, 6 gols de uma assistência, 7 participações em gols, média de 8 passes por jogo. Aqui eu considero a média baixa. Ele é um centroavante que não toca tanto na bola assim durante o jogo, mas pode mudar, já que o Vitória pode ser um time que tem mais posse de bola que o Fortaleza na temporada, embora não tenha, né, o mesmo elenco. Com 69% de passe. Finalizações, foram 37 finalizações com 42% de finalização, de eficiência. Disputa de bola vencidas 2.9 com 37, nada de muito espetacular, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Bolas recuperadas 1.3, embora duele muito, também não teve volume, talvez tendo mais minutagem, pode ter mais volume de bolas recuperadas, e perde cerca de 5.1 bolas no jogo. Pois é, e aqui os gols, né? Os gols do Fortaleza 2024, Paulo? Exatamente, do Brasileirão. O artilheiro do Brasileirão do Fortaleza foi o Lutero com 8 gols, depois o Moisés com 7 gols e depois o Kaiser com 6 gols. E o outro número já é negativo, vocês escolhem onde vocês querem se apoiar. No lance dele ter sido o terceiro artilheiro do Fortaleza no Brasileirão ou dele ter sido o jogador do Fortaleza com mais grandes chances perdidas. Foram 9 ao total, seguido de Breno Lopes e Moisés. Ou seja, ponto positivo, foi um dos artilheiros do time, mesmo tendo baixa minutagem. Ponto negativo, mesmo tendo baixa minutagem, foi o que mais perdeu grande chance. Então aí você escolhe onde é que você quer se apegar. E agora pontos negativos, Paulo, que você já deu até um certo spoiler aí, né? Mas pode seguir. Bom, um dos pontos negativos que eu pude observar do centroavante Renato Kaiser, vamos começar com o jogo aéreo. Ele é um centroavante que não tem muita capacidade de vencer a primeira bola. Ou seja, aquela casquinha que o goleiro, que o lateral, que o zagueiro, que o volante do time faz buscando o centroavante. Ele não é um centroavante alto, né? Tem 1,79 m apenas e sempre perde muitas disputas no alto para o defensor, né? Algo que também não é novidade, Vitória. A maioria dos centroavantes não consegue vencer essas disputas no alto. Ele faz gols de cabeça, mas um ponto que a gente precisa trazer é que ele é um jogador que pode ser letal dentro da área desmarcado. Quando ele precisa gerar finalização subindo lado a lado com o adversário, ele tem muita dificuldade, mais uma vez, pela estatura. Se ele se desmarcar com o gato que a gente trouxe aqui, aí ele vai fazer gol de cabeça, pode fazer gol com os pés. Outro ponto que eu observei também do Renato Kaiser é que ele tem um pouquinho de dificuldade de ser um centroavante que gera finalizações. O que seria gerar finalizações? Tem centroavante que só faz gol quando ele é servido. Já tem centroavante que consegue gerar finalização mesmo de onde não tem. E eu vejo que o Renato Kaiser não tem essa característica de pegar a bola, conduzir, dar uma tapa na frente, puxar para a direita e tentar a finalização. A maioria dos gols dele é servido.
tem um assistente e ele tá próximo do gol para finalizar. Não é um centroavante que cria muito esses cenários de finalização. Além disso, para a gente fechar, percebi também que é um centroavante que, pela estatura, embora ele tenha uma boa parede, para mim ele faz a parede melhor que Jansen e Fabrício, registre-se, tem uma boa, não, melhor que Fabrício não, é melhor que Jansen com certeza, só que, mais uma vez, pela estatura, ele perde muita bola no pivô com um zagueiro forte. Zagueiro que tem ali uma imponência, por exemplo, o Gustavo Henrique do Corinthians, o Gustavo Gomes do Palmeiras, zagueiros que são bem fortes e rápidos, ele tem um pouquinho de dificuldade de sustentar, mesmo sendo um jogador que faz uma boa parede. Mas aí, na força e na altura, ele acaba perdendo muita posse de bola dentro desse quesito. É um jogador mais útil com a bola quando ele tá livre, desmarcado, do que quando ele tá muito pressionado. 5 milhões, 2 anos de contrato, é uma unanimidade que a gente sondou nomes melhores, tentou nomes melhores. Traria? É uma pergunta muito difícil, eu espero que o torcedor entenda a minha resposta. Não é somente traria ou não traria, é o contexto. Renato Kaiser, início de temporada, vai vir outro centroavante, você traz Renato Kaiser 100% de acordo com a contratação, mas traria com uma facilidade absurda para ser o Renato Kaiser do que ele era no Fortaleza. Ter um centroavante titular melhor e ele ser um banco que vai manter o nível. Para mim, é a melhor forma possível. Hoje, vindo como solução, o substituto de Alejandro com 5 milhões, eu não traria neste contexto. É melhor do que a gente tem? É, mas eu não acho que vem para ser solução. Mas pode ser potencializado, assim como era Alejandro, subir o nível que o Alejandro também não tinha pelas características. É um jogador que não é o Alejandro, mas se assemelha, vocês viram aqui, que tem semelhanças com o Alejandro, e se ele conseguir casar na ideia de Carpini, pode nos ajudar, mas essa pompa de resolver de solução, acho que não. Pois é, eu também acho que ele pode ser potencializado, eu acho que ele pode fazer mais gols do que fez em 2024, inclusive, porque naturalmente aqui vai ter mais minutagem, então é natural que ele faça mais gol. Mas eu tô com o Paulo, não é o ideal que a gente imaginava, mas foi o que deu pra fazer. E esse foi o que deu pra fazer, eu nem tô falando em tom pejorativo ou algo ruim, não é isso, porque eu acho que Kaiser ajuda, mas esse é o problema, eu acho que Kaiser ajuda, é isso. Mas enfim, que eu esteja errado, e ele faça... Quantos gols o Alejandro fez ano passado? 15 na Série A. Que ele faça 16 gols na Série A, tá? Que aí a gente já tá feliz. Amém. Assistiu até aqui? Lembre que hoje tem transmissão na Toca do Colossal, caso você esteja vendo isso aqui no sábado, Vitória e Juventude, ou Paulo e Gessan lá. Espero você. Diga, Paulo. Há um ponto que você falar. Sobre pênalti, o cara é porradeiro. Só bate de pé no meio do gol no canto. Não espera a chapinha, não. O pênalti é porrada, pai. Só pra deixar claro. Afunda o goleiro. Se Rafael Veiga faz isso, quem sabe a vida do Palmeiras não era diferente na final. Mas é isso, viu até aqui. Bote aí, Vitória 2, Juventude 1. Espero você na Toca do Colossal. A Toca vai estar aberta desde 2h30 da tarde. A gente vai estar transmitindo a partir de 4h30, 5 horas. Espero você lá. Tamo junto. Deixa o like, compartilhe, bote pra hypar, que esse aqui foi feito na correria, mas bom como sempre. Tamo junto, galera. É nóis, um abraço. Valeu.